Gravando. E só para me apresentar rapidamente, né? Eu sou a Celina, eu sou psicóloga também, mas hoje eu estou aqui como analista comportamental, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os resultados do seu teste DISC. Tá. E você fez ele essa semana, né, Clara? Tá fresquinho, né? Eu fiz ontem. Foi ontem. Foi ontem? Uhum. Tá super fresquinho, né? Tá. Assim, super atualizado, Sim. vamos dizer assim, né? E o que você achou? Você já tinha feito? Então, eu tava conversando com as meninas antes que eu já fiz como que fala? Um curso, assim, de autoconhecimento com uma psicóloga. Então, eu fiz umas 10 sessões, assim, e tiveram vários testes que a gente fez juntas. O DISC especificamente a gente não fez, a gente fez um mais. Eu não lembro o nome, eu queria lembrar o nome, no final eu não peguei. Mas era um bem completinho, bem legal, assim. Então eu já tenho um pouco de contato com Com esse essa tipo de... parte. Ah, E faz quanto tempo que você fez essa... eu fiz no final do ano passado e finalizei no começo desse ano. É recente também. Bacana, bacana. Você está nesse movimento de autoconhecimento, de... Sim, me ajudou muito, porque quando eu me formei, eu não gostei, não me identifiquei tanto com o meu curso. E aí eu migrei agora para uma parte mais de cosméticos. Então, me ajudou muito nessa decisão da minha pós-graduação. Então, foi bem legal, assim, de fazer. Então, essa parte de se formar e procurar o primeiro emprego é bem turbulenta, pelo menos para mim está sendo. E então foi muito bom, muito bom. Eu adoro essas coisas de testes e se conhecer e conversar, eu gosto bastante. Legal. Você está fazendo a pós-graduação agora? Estou fazendo uma pós-graduação em pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos. E é lato ou estrito? Lato. Lato sensu. Ah, É. legal, legal. Você tem vontade de fazer um mestrado, um doutorado? Então, era assim, por minha vontade, não, porque eu não Eu gosto quero muito. fugir da É, biomedicina. quero fugir da pesquisa acadêmica. Mas eu estou tentando entrar numa área que tem muito farmacêutico, químico, engenheiro. Então, biomédico não é muito dessa área. Tem biomédicos, mas é muita exceção. O meu curso é meio. Não está muito relacionado com essa área. Então, se eu não conseguir emprego diretamente em empresa, talvez o mestrado seja algo que enriqueça o meu currículo. Mas a minha ideia é não ter que fazer. Entendi. Mas eu já estou Tem em também o contato. mestrado profissional, né? Que ele não é tão acadêmico, ele é mais focado mesmo para business, né? Para a área de Que é tipo o que eu estou atuação. fazendo, né? Sim, sim, mas ele te habilita com um nível maior, assim. Ele não chega a ser um MBA, por exemplo, que é um master mais lato sensu, vamos pensar assim. Né? Você fazendo mestrado profissional, você ganha a titulação de mestre. Mas o que seria se não for pesquisa acadêmica? Porque Não, ele é uma pesquisa mais ah, tá. aplicada, entendeu? Por Entendi. exemplo, você está nessa área de cosmético. Então, você faz isso voltado para aquilo como se fosse uma melhoria de processos Ah, entendi. dentro da área que você escolhe, Entendi. É entendeu? o mestrado que eu entrei em contato era na USP, na USP, no caso, com um professor do laboratório de farmacologia de cosmético mesmo. Aí eu fui lá conhecer, achei bem interessante, legal, mas, tipo, eu não gosto de pesquisa, assim, acadêmica. Então, seria realmente um plano B para mim, então eu estou em contato com ele, seria para ano que vem, mas eu quero muito conseguir um emprego até o final do ano que vem em empresa. Então, assim, é totalmente meu plano A e minha prioridade. Mas já pensei, caso dê errado, né? Eu estou De... falando isso também bastante induzida pelo teu perfil, porque o teu perfil deu um perfil muito focado na qualidade do processo, né? A gente vai ver ele mais especificamente,
Então, de repente, você fazer um estudo de um processo de uma maneira mais aprofundada, seja legal até dentro do seu perfil mesmo. Deixa eu abrir aqui, eu vou compartilhar minha tela, e aí a gente já começa a falar sobre isso, né? Você Tá deve bom. estar curiosa. Tô. Vamos lá, você está vendo a minha tela já? Tô sim. Tá bom, então vamos lá. Então, o objetivo você já sabe, né? Que quando a gente faz encontros como esse, é falar um pouco das suas características pessoais, pontos fortes, pontos a serem melhorados, compreender um pouco a questão do comportamento. Mas aqui no DISC, especificamente, a gente está associando isso a alguns fatores que têm relação com o mercado de trabalho, especificamente, tá bom, Clara? Aham. E aí, você pode me interromper, tá? Qualquer momento, fazer perguntas, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Eu tô escrevendo aqui, tá? Por isso que eu tô olhando para baixo. Tá, se você não quiser anotar também, não precisa, porque depois eu vou te passar essa apresentação, Ah, tá bom. Ah, tá? legal. Você Tá, vai ter acesso a ela e tá, você vai ter acesso também ao seu relatório completo. Eu vou te mostrar um pouquinho dele também, tá. mas você vai ter acesso a toda essa informação detalhada, mas fica à vontade também, tá bom? Tá bom. Uhum. Só vou pedir para você manter o seu microfone ligado, tá? Tá bom. Tá, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo Tá. super bem, tá? Uhum. Então, aqui você já deve ter falado e conversado um pouco aí com as psis, né? Você deu seguimento ao acompanhamento com psicóloga ou não? Foi só essa intervenção específica que você teve? Já fez terapia? Ah, eu faço terapia. Era mais uma coisa de carreira mesmo, de Tá. autoconhecimento para carreira. E eu faço psicólogo, comecei esse ano também. Faço. Ah, Eu legal. ainda faço. Você faz em qual linha? É a. Ai, como que chama? Comportamental? É a comportamental, que tem uma sigla. TCC. Isso, exato. Tá, entendi. Então, isso daqui pode, inclusive, depois acabar sendo utilizado como material aí nas suas sessões Aham, também. Viu? É legal. bem, bem bacana, né? Tem alguma coisa a mais que você queira me falar sobre você, sobre tua vida pessoal, tua vida profissional? Ah, eu acho que o meu contexto mesmo, eu vou falar mais de interesses, assim, o meu objetivo de vir fazer é, essa mentoria era mesmo porque eu tô procurando esse meu primeiro emprego desde março e eu não estou tendo respostas. Então, eu fiz esse acompanhamento de carreira, comecei a pós-graduação e eu achava que essa carga seria uma base assim para eu conseguir algo. E eu estou tendo muita dificuldade. E ó, eu comecei a achar estranho, estava começando a ser frustrante para mim. Então, eu me considero uma pessoa dedicada, que tenta, que fica ali prestando e não desiste, mas chegou num ponto que eu estava tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a mentoria seria para me guiar de uma forma que eu tenha um sucesso ali, me ajudar a aplicar para as vagas, editar meu currículo. Não sei se o problema está no currículo. Eu nem cheguei a fazer entrevista, então acho que o ponto aqui nem é a entrevista ainda. Eu fiz uma entrevista, no caso. Eu Uhum. acho que é mais a parte antes da entrevista mesmo. Chegar até a vaga, né? É, não sei se Uhum. é saber escrever direito no currículo para o robô me identificar, não sei. Mas então é essa ajuda mesmo. Eu até no começo perguntei se eu podia trocar esse de autoconhecimento pelo da entrevista, mas aí Uhum. acabou não dando, porque como eu já fiz o curso, né, de autoconhecimento, eu achei que seria até mais interessante, mas não dizendo que eu já me autoconheço, porque a gente sempre pode melhorar, né? É Mas é sempre isso, uma oportunidade de refletir sobre sim. a gente mesmo, né? Você está com quantos anos, Clara? 23. Tá. Então vamos lá, vamos focar um pouquinho nessas questões comportamentais, né? Falar um pouquinho, lembrando que isso é uma tendência, tá? Então, você vai dizer para mim aí o quanto que isso tem mesmo relação, né? O importante da gente ter esse momento é até mesmo para você validar um pouco disso, né? O DISC, esse relatório que vai ser apresentado para você,
como eu te falei, ele é bem focado nos padrões comportamentais dentro do mercado de trabalho. Então, a gente vai falar sobre tomada de decisão, gerenciamento de equipe, forma de comunicação, tá? Forma de planejamento e organização. Então, a gente vai olhar para esse seu desenvolvimento comportamental bem focado nessas competências que o mercado de trabalho pede para nós, tá bem? Tá bom. E aí, dentro dessa questão das competências, eu não sei se você já teve contato com esse conceito, né? O que são essas competências, né? É o conjunto, né? São fatores. Então, o ser humano ele é dotado de vários fatores, e aí aqui foram elencados 5 fatores que acabam impactando, né? Que a gente fala que são determinantes para esse desenvolvimento profissional. Tá? Que são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores e experiências. Então, conhecimento é tudo aquilo que a gente adquire de aprendizado. As habilidades é o aprendizado mais prático, é aquilo que a gente aprende a fazer, né? As atitudes é quando a gente já está munido de conhecimentos e habilidades e consegue colocar isso em prática. E aí tem o fator humano também, que a gente não pode desconsiderar, né? Que são as nossas crenças, os nossos valores, as experiências que a gente traz conosco, tá bem? Dentro das habilidades, a gente tem 2 tipos de habilidades, que é onde estão as nossas habilidades comportamentais, que a gente chama de soft skills, tá? Nós temos as habilidades técnicas, que são mais práticas mesmo, da operacionalização de alguma coisa, né? E a gente tem as habilidades comportamentais, que não são aquelas que a gente aprende em sala de aula, mas na relação com as pessoas, né? Eu costumo dizer, a gente aprende elas em sala de aula quando a gente tem um professor inspirador, né? Um colega inspirador, tá? Mas são aspectos como esse, de resiliência, trabalho em equipe, inteligência emocional, comunicação assertiva, capacidade de pensar criticamente e resolver problemas complexos, tá? Entre outros, tá bem? Uhum. Então, esse processo que você já vem trazendo para a sua vida, esse autoconhecimento, ele vai cada vez mais te ajudando a adequar o teu comportamento a determinadas situações, né? A gente fala que isso é se autorregular. Então, a gente aprende a nos autorregular, tá? Testes como esse do DISC, e tem outros também que são usados, você falou que já fez uma série deles, são ferramentas de assessment, que a gente chama, tá? São essas ferramentas, esses inventários que permitem que a gente faça uma análise dessas tendências comportamentais de acordo com perfis diferentes, tá? O DISC, especificamente, ele é baseado numa teoria de um teórico chamado William Moulton Marston, em que ele criou essa teoria em 1928, tá? Nos Estados Unidos. Esse teste, o Marston ele não criou o teste veio posteriormente baseado na teoria que ele criou, nessa teoria comportamental. E ele estudou que o ser humano, bom, ele observou as pessoas normais, né? Eu acho que hoje nem teria esse nome mais, porque na verdade ele observava coisas do cotidiano das pessoas, como as pessoas se comportavam no cotidiano, no dia a dia delas, né? Então ele identificou 4 formas do ser humano se colocar no mundo, tá? Que é o perfil de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais também, tá? Observando ainda o comportamento do ser humano, ele também criou o polígrafo, a Mulher Maravilha, enfim, são curiosidades, né? E a eTalent, ela traduziu ela traz esse teste DISC criado nos Estados Unidos, e ela também faz um estudo de 36 talentos, tá? Que o ser humano tem com base nesses perfis comportamentais. Uma pergunta, eu já fiz alguns processos com nas primeiras etapas que eles
colocam algo muito parecido com aquele das 4 palavras de clicar. Colocar que você mais se identifique aqui menos. É a metodologia? Isso é uma metodologia, tá? Tem até um nome estranho essa metodologia. Eu estava. Nossa, me fugiu agora. Medidas ipsativas, se chama isso, na avaliação, tá? Que é esse formato de você ter a escolha dentro de palavras pré-definidas. Isso é uma Nossa, metodologia. sai muito esse, tem muito. Nossa, eu odeio esses testes em processo seletivo. Mas Eu esse sempre fico com uma nota especificamente, muito baixa, muito. Lá no GUP, não sei como fala, teve é. um que eu fiz, eu fiquei com 18 de 100. Eu fiquei, nossa, eu só respondi, tipo, com umas palavras, aí eu não passei mais. Então, aí você vai ver que às vezes não é pior ou melhor, não é quando a gente faz esse tipo de ferramenta, a gente não avalia se isso é pior ou melhor, mas a gente avalia a intensidade de cada uma dessas características dentro do teu perfil. Eles colocam lá muito baixo. Eu acho que É, é tipo quanto você se encaixa na filosofia da empresa, né? Só que eu sim, depende do perfil que a vaga pede, né? não pode burlar o negócio, começar a mentir. Não, Sempre sai poder, baixo do meu. Eu não entendo. Eu li sobre a cultura, eu falei, não, agora eu vou responder. E aí deu 18. Não é possível. poder, eu não vou te falar que pode, né? Porque até porque a gente está sendo gravado, não é muito ético. Mas algumas pessoas tentam. E aí, o que acontece? Na hora que a pessoa ingressa na vaga, ela, de repente, aquele espaço não se adequa ao perfil dela e ela começa a entrar em sofrimento, Tem esse também, né? né? Então, o ideal é sempre a gente buscar uma vaga que se adeque ao nosso estilo comportamental. Eu não sei se você já estava na mentoria nesse último encontro que a Carol fez com a Maísa da Kraft Heinz. Tava. Foi o meu primeiro dia. Foi super bacana porque ela fala justamente isso, né? Da cultura da empresa, que é uma cultura que oferece para o funcionário maior autonomia e autenticidade, ela fala, né? Em contraponto, a gente tem pessoas que não conseguem lidar com autonomia, que não conseguem organizar os seus fluxos de trabalho, o seu processo de trabalho. Então, talvez uma empresa como essa, embora ela tenha uma dimensão, né, que brilha os olhos, talvez para algumas pessoas não se enquadre, entendeu? Sim, é Então, verdade. então a gente precisa ter certos cuidados, porque às vezes a gente cria uma expectativa, eu te falo isso por experiência própria. Eu trabalhei numa multinacional, né? E aquele espaço de trabalho, a cultura daquela empresa, ela me deixava extremamente angustiada, ansiosa, frustrada. Uhum. Entendeu? Então, isso daí acaba acontecendo, né? Às vezes a gente tem essa pressa Sim. que De é, entrar claro, em qualquer uma e no final, a longo prazo, você não se identifica, né? e aí você fica pulando, né, de galho em galho, né? Uhum. Então, isso acaba sendo mais prejudicial, né? E aí, inclusive por isso, ai, cadê? Não está aqui. Vou interromper o compartilhamento, que eu preciso ver o que está acontecendo aqui. Sumiu, né? Agora para de compartilhar. É. Deixa eu abrir novamente aqui. Ah, que tô. Meu computador está com uma falha aqui, não. Ótimo. Voltamos? Voltamos. Tá. Então, o DISC, ele costuma ser usado como uma ferramenta para formar times, né? Não só nesse processo de desenvolvimento pessoal, mas na formação de equipes também, né? Porque ele consegue
mostrar o perfil das pessoas que vão formar essa equipe e a gente consegue olhar para possíveis conflitos, por exemplo. Entendeu? Então, a tentativa é minimizar conflitos quando a gente faz uma atividade dessa dentro da empresa, tá bem? Então, isso é só para te contextualizar um pouco desse universo DISC aí que você entrou aí, tá bem? Tá bom. Então, esses são os 4 perfis, né? Tem 2 que são mais extrovertidos, que é dominância e influência, 2 que são mais introvertidos. Nossa, eu tô muito curiosa. Tem 2 que são mais focados em pessoas, que é influência e estabilidade, 2 mais focados em tarefas e processos, e, enfim, né? Lembrando, tá? A gente tem características dos 4 perfis comportamentais, só que eles aparecem na gente em maior ou menor intensidade, Uhum. tá bem? Então, aqui a gente não vai falar só de coisas que você não tem, por exemplo, 18. 18 é muito baixo. Não, a gente vai passar por todos eles, tá? Tá. Eu tenho uma dúvida, desculpa te interromper. Imagina. No que eu tinha feito anteriormente, que eu não lembro qual era, eu lembro que o ideal, não tem ideal, mas você entendeu? O ideal seria estar centralizado. Nesse caso também, é tipo, se você se localiza no centro, você tem um equilíbrio entre as esferas, as 4, não sei como chama isso. Entre os 4 perfis. Exato. Isso é o que a gente fala de. Ah, isso tem um termo. Me fugiu, eu estava falando sobre ele hoje. Agora me fugiu. Daqui a pouquinho vem. Mas esse perfil equilibrado, né? Ele é muito raro de É, você encontrar, tá com bom? certeza. Existe, né? Mas esse equilíbrio todo, a gente oscila muito dependendo do momento da vida em que a gente faz, inclusive, o próprio teste, Uhum. tá bom? Por isso que esse teste aqui, ele é só uma diretriz para refletir sobre algumas coisas, né? Inclusive porque ele pode mudar daqui a um tempo, né? Depende do que está acontecendo na tua vida, depende de como você está encarando as coisas da tua vida, se observando, se conhecendo, né? Uhum. Talvez se você tivesse feito ele antes de passar por todo esse processo de autoconhecimento que você passou, talvez ele desse um resultado completamente distinto, Sim. tá? Agora, assim, olhando essa tela rapidamente, assim, o que você consegue identificar de características suas? Deixa eu ler Onde aqui. estaria clara? Olha, eu me colocaria nessa parte de comunicativa e criativa, Hum, flexibilidade, participação e empatia. Então, eu me colocaria muito nesse do amarelo. É... Deixa eu ver, tarefas. Ai, não sei. Eu me considero mais extrovertida e mais pessoas. Acho que seria isso. entendi. Olha que interessante. Mas eu ouvi você falando que de tarefas lá no começo. Então, É, eu gosto muito de rotina e tarefas. Eu me identifico muito com isso, mas eu não sei onde estaria aqui. tá. Então, o seu perfil, ele predominou Lógica, essas na coisas. introversão. É? Talvez por conta de uma introspecção em razão do momento recente, né? Não que você Entendi. tenha dificuldades no processo de comunicação, né? Mas quer ver? Eu vou te mostrar. O resultado do DISC, Rapidinho, desculpa interromper. ah, Rapidinho, que meu irmão tá aqui. não, fica tranquilo. Me desculpa, viu?
É que bateram aqui na porta. Pode Imagina, se você continuar. precisa de um tempo, você me fala. Não, 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 pode continuar. Não? Não, não Peraí que precisa. eu tenho uma curiosidade pessoal sobre esse raio no seu ombro. É David Bowie? Ah, é a primeira pessoa que fala. Desculpa interromper, viu? Imagina que eu Você sou fã gosta dele. também? Eu sou desde os meus 9 anos. Ai, que legal. Eu fiz com a minha mãe. Ela tem Ah, igual no ombro. que legal. Sim. Você herdou o gosto por ele? É, a gente escutava mais, mas era assim, na família era algo que a gente escutava muito junto. Então eu acho que é algo que conecta, assim. E Que aí foi legal. minha primeira tatuagem. A gente fez junto e realmente lembra muito minha mãe, assim. Então eu tenho um carinho. Legal. Eu tenho uma também em homenagem a ele que eu fiz quando ele morreu. Sério? O É, na que é? costela aqui. É o manuscrito da música Heroes. Ai, que legal. Mas é É. todo. É grande assim? Não, eu Toda só fiz o refrão. o We can refrão? be heroes just Just for for one one day. day. É. Que legal. Tem até a Muito legal. rasura dele. É bem, bem Legal. bonito. Bom, voltando aqui. E aí, então, nos resultados do DISC, né, ele se apresenta em gráficos como esse aqui, tá bem? Tá, E esse é o seu. vamos ver. Então, o que aparece, né? Esse seu gráfico, você vê que eu coloquei uma observação lá, que é um gráfico estendido, tá bom? Então, quando você me fala, eu sou mais extrovertida, né? E isso não aparece nessa intensidade, nessa avaliação que você fez. Olha como o aspecto de introversão, que é o amarelinho, peraí que a linha tá. Ela tá bem abaixo da linha da média, ó. Tá vendo? Onde tá a média? A Ah, tá. média é Agora que essa eu vi. linhazinha Agora que eu azul vi. aqui, deixa eu. Tô vendo, não, tô vendo Tá sim. vendo? Tá. Uhum. Então, seus aspectos de introversão, eles estão abaixo. O primeiro gráfico, ele vai falar de um contexto onde você está mais à vontade, tá? Você vê que ele já começa a subir um pouco mais. Mas principalmente quando você está tendo que pensar mais sobre o teu comportamento, uma situação um pouquinho mais de consciência daquilo que você está fazendo, a tendência é cair. Eu não tô entendendo os gráficos, desculpa. Tá, então vamos lá. Hum, Não peguei. O que que é cada. O que que é subir? Não, não Tá, entendi. você está vendo as bolinhas Tô aqui? vendo. Tá, essas bolinhas são os resultados que deram de acordo com cada um dos perfis. A primeira bolinha em cada um, mostra o seu perfil de dominância, que Tá, é esse vermelho aqui, tá bom. tá bom? E aí você tem ele, cada um desses fatores, D, I, S e C, tá? Em cada situação específica. Aqui é o que eu chamei de eu oculto. Sabe aquele momento relax de Clara? Tá. Onde Clara não tem muito tempo para pensar? Uhum. Inclusive, sob pressão, a gente reage com ele, porque a gente não tem tempo de resposta racional, tá? Tá. O eu público é aquele onde a gente tem um pouco mais de cautela para agir, né? Por exemplo, a gente não vai perder nosso réu primário, então a gente controla, segura a onda um pouco mais, Tá. tá? Esse terceiro gráfico, que é o eu percebido, a gente fala que é uma média entre os dois, tá bem? Então, a situação mais estável, a situação do momento, a situação atual, onde se mescla um pouco, fala um pouco mais da personalidade geral da pessoa, tá Tá. bom? Uhum. E o quarto gráfico mostra o que mudou aí. Você vê que entre as duas situações existe pouca mudança. Isso já mostra uma certa, como que eu vou dizer? Um certo padrão. Mesmo sob pressão, você não se desestabiliza tanto em termos de agir nas Entendi. situações, Entendi. tá bom? Uhum. Então, é mais ou menos isso, porque as alterações, elas são muito pequenas, tá? Tá. Porém, esse perfil de gráfico é o que a gente chama de gráfico estendido.
Tá? Deu para entender um pouco? Ficou Deu. mais clarinho aqui? Ficou. Tá. Ficou assim. Então, que isso mostra? Mostra um contraste muito grande entre os fatores, né? Você vê que a sua tendência na hora de responder o DISC, ela foi muito mais introvertida, tá? Talvez, ora focando em pessoas, então você tem um perfil de S que está focado em pessoas, né? Ora voltada para a questão da tarefa, tá? Eu entendo que porque, por exemplo, se eu foco em pessoas, essa estabilidade, né, esse saber ouvir, responsabilidade, autocontrole, é um focar em pessoas no sentido de que você entende as pessoas como parte importante do seu processo de trabalho. Sim, isso saiu isso, não saiu? É. Eu me imagino assim, Mas não aquela pessoa que muito, embora você tenha aspectos como eu estou percebendo, né, de ser comunicativa, não foi isso que se sobressaiu na relação com as pessoas. Entendeu? Na hora que você preencheu o DISC. Mas aí, como que seria essa relação com as pessoas sem comunicação? Não, a comunicação ela é mais restrita. Vamos ver. Isso aparece tudo aqui no seu resultado. Tá. Tá? Então você, ó, é um perfil que a gente chama de SC. Tá, ó, você tá vendo aqui, ó, coisas relacionadas à pessoa, gentileza, mas um perfil mais quieto, mais contido, né? Tá. Não aquela pessoa extremamente extrovertida que Ah, isso é chega verdade. falando com todo mundo, Isso é né? verdade. Você tem essa relação graciosa, gentil, né? Raramente hostil, confiável. É mais no âmbito da relação do que da extroversão, dessa coisa de falar com todo mundo, sabe? Entendi, fez muito sentido. Tá? Então é esse perfil, né, que a gente chama de SC, tá? Essa questão de quando a força é aplicada aqui, né, de ter independência quando a força é aplicada, é assim, ó, se alguém agir com você de uma maneira grosseira e bruta, você tende a se desvencilhar daquela pessoa, né? Isso daí é uma coisa que não faz bem para o seu padrão de trabalho, essa exigência em cima de você. Isso faz, inclusive, com que você nem compre a ideia da pessoa, né? Então, e a pessoa ela não, ela já acaba cedendo um pouco mais em prol da relação, Ah, né? isso não fala que eu como fala, cedo, não sei conjugar, mas nessas situações eu não cedo a situação? Você tende a se tornar mais independente, tá bem? Isso é Aqui. muito interessante, porque eu acho que eu sou uma pessoa que cede muito, muito, É, muito, muito. Tipo, em é, prol da relação, totalmente. Tipo, se tem uma situação ruim que eu vejo, sei lá, no meu ponto, que a outra pessoa tá errada, eu fico quieta, eu não gosto de confusão, e eu aturo muito, sabe? Eu deixo chegar até o extremo para eu tomar uma, tipo, não, chega. Eu tá. demoro muito, então eu tenho como que chama isso? Uma Uma tolerância. tolerância muito, É, muito grande, tanto para, quer dizer, pessoal, pelo menos. Profissional, acho, por exemplo, no lugar que eu trabalho, tem várias coisas que eu não gosto, mas eu aturo. Tipo, ó, eu não falo nada. então, isso daí se aplica à tua característica de persistência e perseverança. É, Você acha que pode dar certo ainda, e eu tá? tenho um pavio assim longo, grande. Então, mas isso depende, aqui pelo resultado do teste, depende da forma como a pessoa se dirige a você. Tá. Você entende? Então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma situação mais ríspida,
né? Onde pessoas te colocam de uma maneira pouco delicada e gentil, Tá, tá? Então, por pode esse, ser. por esse resultado, você até tolera e persiste, tá? Mas se é um perfil mais agressivo com você, isso tende a manter você ali numa certa distância. Isso é verdade. Eu sou muito. Sou sentimental, mas no trabalho, óbvio que eu sou menos, mas quando as pessoas são grossas, isso me incomoda muito, muito. É, Eu acho muita falta de respeito, assim, então, é verdade. então, aqui, ó, você tem traços de um perfil planejador, né? Uma pessoa ponderada, estável, paciente, boa ouvinte, empática, leal, organizada, persistente. Tá vendo? Tem muitas características que te ajudam a harmonizar o ambiente, que dentro de uma equipe de trabalho, isso é uma autopropaganda para você fazer, né? Tá, Uma pessoa que contribui aí com o andamento de uma equipe, isso é muito legal, né? E por outro lado, você tem o perfil analista, também focado em processo. Então, você é uma pessoa de convivência fácil na equipe, mas você não perde o foco no resultado, na tá. lógica, na formalidade, nos detalhes, tá? Legal. E o perfil de I, eu tenho um amigo que ele é I, assim, no trabalho, sabe? A hora que ele tá no setor, eu coloco o fone de ouvido e falo, psh. Mas o que é o perfil I? O I é aquele comunicativo que eu tava falando, Ah, tá. Ah, é o entendeu? comunicativo. É, Ah, entendi. Esse comunicativo é mais na questão de extroversão, assim, de querer isso, conversar com todo mundo, e não de gostar de fazer trabalho juntos, de compartilhar ideias. Então, é isso. verdade, eu não sou de chegar num ambiente e falar com todo mundo, eu sou mais introvertida nesse sentido, com certeza. Entendi. E aí, essa partilha, né, ela é desse perfil estabilidade, né, Uhum. tá? E aqui o perfil mais analítico, né, que é o perfil de C, tá bem? E quando a gente vai observar aí esse trânsito entre as situações, a vontade mais racional, mais consciente, a gente vai vendo as mudanças, embora elas sejam poucas, né? Por exemplo, quando você está mais à vontade, a tua tendência é, a tendência a resistir a mudanças é muito mais alta, né? Você não é uma pessoa que gosta muito de mudanças, né, Clara? Não Sim, sei. você está me analisando, já me conhece há tempo. Eu Não, resisto pelo muito. resultado, Não, é entendeu? verdade, é verdade. Porque aqui deu esse S alto, assim, né? Eu resisto muito. Eu acho que eu persisto muito nas coisas ao ponto de eu acreditar que algo vai mudar. Sei lá, tem uma situação ruim no trabalho. Eu passo por cima dela, falo, tá tudo bem, porque as coisas vão se resolver. Eu tenho sempre essa expectativa de que as coisas vão melhorar. Então eu não gosto de mudanças. Eu não tomo decisões rápidas, sabe? Sei, Sou muito sei. tolerante. Aí tem um aspecto bom e ruim, né? Tudo tem, tudo tem o aspecto bom e o aspecto ruim. É o que eu falo, né? Por exemplo, se você vai trabalhar, eu estava conversando com uma pessoa que ela estava me falando, Celina, eu trabalho numa função que não lembro a especificidade, de curto prazo. E ela é extremamente analítica, assim, então ela leva muito tempo para concluir os processos dela. Então, isso ela fica incomodadíssima, Uhum, porque ela não consegue entregar a curto prazo, entendeu? entendi. Eu falei, meu, mas a tua vaga, né? Você prestou um processo seletivo para uma vaga que o nome diz a curto prazo, né? Então é isso, é adequar os nossos limites também, viu, Clara? Uhum. E aí a questão de se submeter a regras também, né? Então, a questão de ter, é para fazer assim, vamos fazer assim, né? É um pouquinho mais alto quando você está mais à vontade. Então,
por exemplo, já num ambiente de trabalho, você conseguiria fazer algumas concessões pequenas, mas conseguiria. Mais do que na tua vida pessoal, assim, talvez, tá? Porque são fatores altos, tá vendo? Ó? E eles estão na margem bem superior, que são índices acima de 80%. Tá. Né? E aqui um pouquinho mais qualitativo, né? Então tem um resumo, isso você vai ver lá no teu relatório, né? Que coloca você como uma pessoa estável, paciente, que gosta de regras claras, um ambiente mais estruturado, né? E aí aquilo que eu te falei, da realização da tua tarefa, a entrega da tua tarefa com alto nível de qualidade. Tá? Leal à sua equipe, dá importância aos laços de amizade, evita entrar em conflito com os colegas, né? Isso também faz com que você aceite mais, vamos falar, passa um pano no trabalho dos outros, né? Mesmo que às vezes isso impacte no seu trabalho. Verdade. Faz sentido esse resumo? Faz. E aí, aqui aquilo que eu te falei, né? Então a gente vai ver o que te motiva, como que você gosta de ser gerenciada, características suas de destaque que a gente já falou e já temos um spoiler, quais são elas, né? Alguns pontos de atenção, sua forma de se comunicar com as pessoas, tomar decisão, planejar e organizar os seus processos de trabalho e gerir pessoas, tá? Tá. Então vamos um por um, né? Então aqui é essa questão do ambiente onde você possa trabalhar sem ser pressionada, tá? Então, se você tem um cronograma muito estreito, essa coisa do tudo para ontem, não é um ambiente que te motiva para que você tenha um bom desempenho. Uhum. Tá? Além do que, você precisa estar num ambiente onde você confie nas pessoas com as quais você está trabalhando. Certo? E essa coisa que eu falei, né? Trabalhar continuadamente em um projeto sem interrupção também, né? É algo que te pegar, sabe quando você pega todo o processo de trabalho para executar, Uhum. né? Em relação, vai me falando, se tiver alguma coisa que diverge, Tá. vai me falando, tá bem? Como que você gosta de ser gerenciada, né? Então, por essa característica planejadora e analítica que você tem, tá? Um gerente, a gente fala aqui que precisa saber aproveitar essa característica, tá? Então, deixar você mais focada na análise e no planejamento do que, por exemplo, para ações de curto prazo, como a gente estava falando, né? Além de encorajar você a expressar o teu pensamento, falar o que pensa, porque às vezes, quando a gente fala, né, da baixa assertividade, é no sentido de saber se posicionar, uma preocupação em saber se posicionar da forma certa na hora certa. Isso te deixa tensa, vamos dizer assim, tá? E se você tem um ambiente, uma pessoa que gerencia você, te dando espaço para falar, você consegue organizar melhor essas suas ideias e essas suas opiniões, Tá. tá? Mas aí mostra como se eu não expressasse as minhas opiniões, tipo, num trabalho em grupo? Não, numa gestão, por exemplo, sob o comando de um líder aqui, Às vezes tá? eu acho que eu falo até muito. Por exemplo, eu tô fazendo um projeto da pós, e aí tem a líder, eu tô numa dessas categorias. E eu acho que comparado às pessoas, eu gosto de planejar, isso é muito verdade. Tipo, eu gosto de estabelecer prazos pra gente entregar, fazer um calendário bonitinho, determinando o que cada um faz. E eu sempre expresso muito as minhas opiniões. Eu gosto de falar. Então, não sei Entendi. se eu E concordo. você tem um líder nesse processo? Tem, mas às vezes eu fico até achando que eu tô falando mais que o líder, tipo, em questão de planejamento.
Entendi. Então, essa sua, eu acho que eu estou fazendo isso mais do que eu deveria, né? É essa sensação, essa autoavaliação, entendeu? Ah, tá. É um ambiente onde você coloca essa amarra, por exemplo, entendeu? Porque pode ser que isso esteja acontecendo por causa desse seu perfil, Uhum, né? Mas esse ambiente onde você tem abertura para isso é o ideal para você. entendi. Porque mesmo que você esteja falando além daquilo que você deveria, isso está sendo acolhido por esse líder e por essas pessoas que estão com você. Entendi. Entendeu? É esse Uhum, tipo de ambiente onde você precisa estar. Porque se é aquele líder que fala, Clara, você está ultrapassando a sua competência, ou você está, sabe aquele cara que fica tolindo você, te cortando, entendi. né? Isso te trava, tá bem? Entendi. Entendi. Então, na hora de buscar uma liderança, você já tem uma peça aí de identificação interessante, ó, né? Uhum, Bom, pontos de destaque é uma pessoa estável, né, paciente, com facilidade para seguir regras e orientações, a lealdade, o comprometimento. É muito bacana quando a gente encontra esse perfil humano também nas análises do DISC, né? Trabalho de alta qualidade. Então, você, dentro de uma equipe, na hora que você for falar sobre você num processo seletivo, claro, é interessante você olhar para essas duas características que elas não são antagônicas em você, elas coabitam, Clara, né? Que tanto essa coisa da alta performance, da preocupação com a alta performance, uhum. mas também com a preocupação com o lado humano, tá? Isso é verdade. Muito verdade. Como pontos de atenção, né? Aqui pode ser que você não se identifique tanto pelo que você me falou agora, né? Mas existe uma certa, um certo conforto em não assumir muito situações de liderança pelo seu perfil do DISC. Tá. Pode ser que eu não tome frente. Não, na verdade eu tomo muita frente. Às vezes eu Hum. gosto de. Quando é questão de trabalho, eu gosto muito das coisas organizadas. Então, tem vezes que eu prefiro eu fazer do que esperar alguém fazer. Porque eu gosto de entregar tudo bonitinho, sabe? Às vezes até irritante. Pra mim, não, sei lá. Mas você busca aí, a referência externa? Por exemplo, se você tem Busco. uma liderança, você consulta muito essa liderança, você espera que essa liderança dê o aval a isso, porque quando a gente opta por não assumir, é porque a gente tem uma certa insegurança em bancar, de Sim, repente, alguma coisa isso ali, é verdade. É verdade. tá? Então, talvez seja nesse sentido, esperar que outros liderem, não é que você não tem iniciativa, Aham. não é isso, você é uma pessoa de dentro da equipe com bastante iniciativa, Uhum. né? É isso. Então faz sentido, né? Tá? E aqui essa coisa de não se mostrar entusiasmada, eu falo, esses testes que vêm traduzidos, né? A gente tem algumas coisas que meio que chocam a gente. Mas é aquela coisa assim de você observar antes de comemorar a vitória. Tá. Vamos ver se realmente a medalha vai vir, aproveitando a deixa das Olimpíadas aí, né? Fui muito bem, legal, mas espera aí, vamos ver, é isso mesmo? Mas tá falando que eu não sou assim? Então, não, tá falando que você é desse jeito que eu tô descrevendo. Ah, isso é verdade. Eu sou muito desconfiada de tudo. É, mas é isso que tá escrito aqui, ó, não se mostra entusiasmada, Entendi. Deixa eu ver. entendeu? É que às vezes essa palavra não se mostra entusiasmada causa um certo choque. Fala, não, mas eu sou É, entusiasmada. sim. Aqui é seu estilo de se comunicar. Mas me explica, por que seria um ponto negativo? Ponto de Porque às atenção. vezes as pessoas acham que você não está dando o devido valor que a situação mereceria, vamos dizer Nossa, eu assim. sou muito assim.
muito. Tipo, eu não comemoro as coisas. Eu Sim. não. Eu não... Engraçado que na quinta passada, esqueci o nome dela. Ela estava falando na palestra que quando você tem um processo seletivo, por exemplo, que você mudou de cargo, em vez de você falar, eu desisti e se justificar, você fala, eu troquei, mas aí eu me encontrei e falar de forma positiva, sabe? Quando ela falou isso, eu falei, nossa, sempre que eu vou falar do meu curso, eu falo, eu não gostei muito de biomedicina, porque tal, aí, sabe? De uma forma negativa. Então, isso é uma característica muito minha, muito. Então, faz muito Isso é sentido. programação neurolinguística, né? Você pode falar assim, eu não gostei da biomedicina, ou eu não me identifiquei tanto com a área principal, mas encontrei uma outra área. Exato, é muito como você vai se expor, mas eu, por ter essa cabeça um pouco mais negativa, que até apareceu aí, eu li essa, que eu sou mais negativa, eu acabo me expressando de forma a me justificar sempre, colocar os meus motivos, sendo que só olhar para a parte boa tá bom também, na forma que É, você se expressa, né? uhum. Então Isso é aí faz todo verdade. sentido, né? Eu estava conversando esses dias, né, que minha filha é super arteira, e ela fez uma cirurgia, né? E aí Soraya, não faz isso, Soraya, não faz aquilo, né? E pela, pela neurolinguística, a gente sabe que o não, ele é completamente abstraído pela mente, né? Uhum. Depois de uma certa idade que você consegue incorporar, né? Então, eu tenho que ser mais assertiva, falar assim, desce daí, e não sobe. Ah, faz sentido. Então, tudo depende da forma de O que falar, você né? fala. Então faz esse exercício, começa a fazer um pouco esse exercício com você, né? Sim, É acho que isso legal. é muito importante para entrevista, para falar sobre mim para os outros, me vender, né? Eu Sim, acho que é importantíssimo. nesse mote da mentoria, né? E aqui essa coisa da comunicação, né? Esse estilo sucinto, né? Vamos resumir o que eu tenho para dizer, né? Mais passivo, né? Esperando que as pessoas mais te solicitem do que você solicitar demais as pessoas, né? Um estilo aqui naturalmente reservado, mas no sentido de que você precisa estar segura na relação com as pessoas. Então, de repente, você vê relações de maior intimidade que você tem com outras pessoas, onde você fala mais, age com mais expressividade, né? Mas até ganhar esse laço de confiança, tá? Você fica um pouquinho mais observando, mais passivas as relações, tá? Uhum. E um perfil, uma natureza cooperativa. Isso é muito legal. Isso é verdade, da comunicação. Eu era muito mais assim. Mas, como eu fiz faculdade no interior e morei em república, Uhum. aí eu fui meio forçada. Então, me ajudou bastante nesse sentido. Mas eu ainda sou. Libertou. Não, antes eu era muito na minha, muito, muito. Olha só. O que foi? Mas ainda tenho essa essência em mim. Carrega, né? Importante dizer que, assim, o DISC, ele não avalia a personalidade, viu, Clara? Então, são tendências comportamentais mesmo, Tá. tá? Então, é uma tendência que tem aspectos que são influenciados pela sua personalidade, Tá. né? Então, é aquela capacidade de se autorregular que eu falei no início. Né? Aqui é a sua forma de tomar decisão, né? Tomar decisões. Então, essa questão de se preocupar em analisar o processo, em planejar com bastante cuidado, faz com que, às vezes, você tome decisões de uma maneira um pouquinho mais lenta e muito mais cautelosa. Tá? Então, existe uma preocupação muito grande de que os resultados eles não sejam resultados ruins nem para o processo e nem para as pessoas, Uhum. tá? Então, essa coisa de validar a tua decisão com os superiores, com os colegas de trabalho,
tá? Essa coisa do consenso, sabe? E o planejamento e a organização também vem na mesma toada cooperativa, né? Essa coisa de compartilhar informações, saber ouvir as pessoas do grupo, né? Então, é um planejamento que a gente fala que ele é participativo. Embora Tá. você tome a frente, planeje, organize, você está o tempo todo assim, tá bom, você topa fazer isso? Você concorda? Né? Então, por conta dessa preocupação de que as pessoas estejam bem também no processo. Uhum. O estilo de gerenciamento de pessoas, você nunca coordenou equipe, né? Você falou que está numa indústria, é isso? Numa empresa de cosméticos? Não é indústria, é uma startup que é uma loja, mas eu sou técnica de laboratório. Eu Tá, não coordeno, eu entrei faz pouco tempo, então tenho uma responsável e eu tô como assistente ali, né? Ajudando. tá. E isso também pode ter um impacto aqui, né? De repente, na hora que você se vê diante de uma equipe para liderar, pode ser que você reprograme a tua forma de agir, Isso é né? verdade, eu não tenho a iniciativa de liderar. Isso é muito. Eu não. Sabe quando você não confia o suficiente? Mas quando eu tô numa equipe, eu gosto muito de dar minha opinião, de colaborar. Eu acho que é mais uma questão de não iniciativa. Mas eu nunca estive ali na parte de liderar. Tipo, trabalhos agora falando de faculdade, normalmente não tinha um líder, né? Mas eu era sempre, vamos lá, criar os negócios, os links, organizar. Eu sempre passo à frente com antecedência, porque é meu jeito, assim, eu não gosto de deixar para a última hora. Uhum, Então, nesse sentido, eu tinha uma iniciativa, mas de papel de liderança em grupo, nunca entendi. fiz. Essa iniciativa é a preocupação com a entrega, né? É, É a de não ser preocupação. suficiente. E aí, ó, você seria um estilo de liderança que eu até grifei aqui, né? Demasiadamente democrática, né? É, eu acho que eu poderia me desafiar mais de pular barreiras, assim. Eu acho que eu não tive oportunidade ainda, na verdade. Isso não é ruim, é o que eu falei no início, né? É um estilo, tá? Então, por exemplo, hoje eu trabalho no setor público, né? Com desenvolvimento de pessoas. E às vezes eu tenho essa cobrança também. Nossa, você é muito democrática, tem hora que você precisa se impor mais, Uhum, né? De repente, só que assim, no setor público, se eu me ir com muita regra, muito foco assim no processo, eu tenho pessoas na equipe que são servidores públicos mais antigos, mais acomodados à estabilidade, e eles se afastam e eu perco ele na equipe. uhum. Não, eu sou totalmente essa que vai se preocupar com cada membro. Isso é bom, deixa mais humano, eu acho, mas realmente tem perfis que são mais, tipo, segue certinho e cada um tem que fazer e entregar, né? Tipo, você não se importa muito Depende da com as condições. empresa, É, depende da cultura da empresa, que é o verdade. que a Maísa falou aquele dia, né? E aí é isso. Então, são esses 8. O DIS que ele traz esse retrato nessas 8 situações aí sua no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Faz sentido? Tá? Faz muito. Eu só. A única coisa que eu ia te perguntar é qual a sua opinião que você enxerga dessa divergência no gráfico, que eu ainda não entendi direito essa. Mas o que você interpreta disso? De ser um gráfico estendido? De ter porcentagens muito divergentes, né? Tem umas muito altas e outras mais próximas do baixo. Não A é minha algo. interpretação é que assim, né? A gente fala aqui postura exagerada ou fora de contexto. Na verdade, como você está ingressando no mercado de trabalho, né? Você está buscando criar a tua personalidade profissional, Tá. tá? Então,
E aí você está focando, isso apareceu o tempo todo aqui nessa análise de resultados. Você vê como, de fato, você está o tempo todo preocupada com pessoas e com processo, para que você Uhum, tenha essa entrada mesmo no mercado, né? A dominância, ela é muito relevante quando você assume um cargo de chefia, né? Porque o perfil de dominância, ele é um perfil muito forte, essa firmeza, olha aqui, essa tomada de decisão, né? uhum. Essa coisa de assumir riscos, né? Então, hoje, você, de fato, está muito distante de ter que assumir uma postura assim, Faz sentido. né? E aqui o perfil influência também, essa coisa, né? Ai, então, você está muito focada. Então, eu entendo que esse estar focada, ele te leva para outras preocupações e deixa outras para trás mesmo, Uhum. né? Porque é como se aquilo tivesse mesmo fora de contexto, Faz né? sentido. Quando você procura equilibrar, então, se você está sentindo que isso está te consumindo demais, vamos dizer assim, não, eu estou focada demais porque essa é a minha preocupação em ingressar no mercado de maneira definitiva, tal. Se isso chega a te causar uma certa ansiedade, né, que é essa postura, um exagero, se você sente que isso de fato é um exagero, e esse distanciamento está te trazendo prejuízo, aí é hora de repensar. Se não, é só um foco momentâneo. Eu não sei muito como poderia causar um prejuízo, tipo, não é que eu pense muito como eu vou me comportar, tipo, é como eu sou. Uhum. Então, coisas que eu dou prioridade naturalmente, não é algo que eu me esforce, né? Tipo, estou me esforçando a ter esse perfil. Não, tipo, sou assim, então É não natural, né? é natural. Mas eu não sei até que ponto isso dificultaria, sei lá, numa entrevista. Eu sei que depende do perfil da empresa, mas às vezes tem requisitos básicos, assim, comum, que talvez esteja faltando, eu não sei. Eu realmente, dos processos seletivos, eu percebo que esse é meu perfil, mas eu não sei se está exagerado. Quando eu olho esses dados, eu estou perguntando, tipo, a sua opinião em questão de ter que buscar um equilíbrio maior, não sei. Então, talvez na hora de falar sobre si, né? De demonstrar mesmo, por meio de palavras, aquilo que você é capaz quando você apresenta resultados, Tá. né? Porque, assim, essa coisa de se vender, vamos dizer assim, é algo que, dentro do perfil que você está hoje, isso é meio, né? Ah, tem que falar muito de mim, vai Sim. parecer certa arrogância, vai parecer. Você Uhum. entende? Entendo muito. Isso é um ponto que na mentoria lá da semana passada, na reunião, ela falou aquilo, eu falei, nossa, com certeza isso é algo, virou uma chavinha, assim. Então, isso totalmente eu percebo, essa pensar duas vezes antes de falar, se as pessoas, o que as pessoas vão pensar, eu penso muito nos outros antes de pensar em mim. É. Então, eu acredito que isso com certeza é um ponto a melhorar, assim, E isso enxergo. é uma experimentação, viu, Clara? Porque existem. Eu conto muito de quando eu entrei na faculdade, eu era uma pessoa muito tímida, muito tímida. E eu desmaiava para dar seminário. É Eu difícil. desmaiava. Nos primeiros anos eu tinha que dar seminário, eu fazia o seminário, a professora passava o tema, e aí ela agendava comigo um horário para eu apresentar aquilo que eu aprendi sobre o tema. Com o tempo, eu fui me autoconhecendo, eu fui fazendo terapia, tudo, e eu reprogramei completamente, né? De maneira que hoje eu dou palestra, faço curso de formação para 180, 200 pessoas, Ai, que legal. né? Mas eu chego e a minha mão tá gelada, ela tá transpirando, mas eu não desmaio. Que bom. Pelo menos não vai transparecer para as pessoas. Eu fico É, muito nervosa também. Nossa, seminário tremo. Eu tenho que estudar muito antes, tipo, falar comigo mesma para não errar na hora de nervosismo também. e Acho difícil. confiar na qualidade do que você Muito faz. é de
essa Eu sempre acho que a autoconfiança. autoestima, você confiar no que você está fazendo, é isso, a autoconfiança mesmo. Eu acho que isso é importante nessa parte. Aqui a gente tem um pouco das competências mais descritas, tá? Então, quando a gente faz o DISC também, a gente tem, isso tá também no teu relatório, a gente tem as competências associadas a cada um dos perfis comportamentais, né? Então, ó, você vê aqui que aquilo do equilíbrio que você falou, né? Geralmente, esse equilíbrio, ele faz esse redondinho aqui, né? Uhum. Mas a gente fala que é uma teoria do cobertor curto, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma tendência do ser humano. Tem hora que você tende, você cobre em cima, descobre embaixo. Uhum. São tendências, né? Então, aqui você vê, ó, por exemplo, os seus perfis altos, eles são de S e C mesmo, ó, tá vendo? O verdinho e o azulzinho. Eles são os que predominam, Uhum. né? De maneira que tira Os outros. intensidade de outros, mas eles estão todos ali. Que nem eu brinquei no início, todos eles coabitam, Clara. Uhum. Né? Então você tem níveis de determinação, automotivação, independência, só que menor intensidade. Né? Hoje você privilegia muito mais, por exemplo, paciência, conexão. A conexão aqui não é aquela conexão de sociabilidade, é diferente. Né? É essa coisa do trabalho em equipe também, Uhum. né? Da interdependência de processos, a consideração, a exatidão, né? E, ao mesmo tempo, olha que interessante, 50-50 aqui. Esse está bem no meio, né? Essa coisa de perceber o ambiente e persistir, independente daquilo que ele te ofereça, que é aquela característica que no início você Legal. já falou sobre ela. Depois, lá no seu relatório, quer ver? Deixa eu até abrir ele aqui para você. Você vai poder ler essas, ah, essas competências. Ó, esse é teu relatório, tá? Tá. Aí aqui tem seu talento, que a gente já vai falar sobre ele, ó. Tem os gráficos. Agora você já sabe o que são esses gráficos, né? Mas o que eu quero te mostrar é aqui, ó. Aqui tá vendo? Tem a descrição certinha do que é cada Ah, uma dessas competências. tá. Uma pergunta, não sei se você vai saber responder, tá? Pro que eu estou buscando atualmente para minha carreira, que seria o primeiro emprego na área que eu estou buscando, você acredita que o meu perfil se encaixaria? Ou isso é muito relativo? Você vai falar que é muito relativo, mas Entende, depende. Mas, sei lá, numa visão assim empresarial, você acredita que ter um espaço assim, que são habilidades que as pessoas buscam. buscam, Eu Ah, sei que tudo eu te depende, tudo contrataria. depende. Ah, então tá bom. Eu te contrataria. Por quê? É isso que você tem que demonstrar, né? Primeiro, demonstrar segurança pelo processo que você vai encarar, Isso né? é. Então, você vai trabalhar no desenvolvimento de produtos cosméticos, você vai falar sobre esse processo de maneira segura. Isso é teu, porque você vai estudar, é o que você falou, eu estudei a empresa antes de mandar o currículo, Uhum. né? Então, isso é teu. Essa coisa de saber trabalhar em equipe é extremamente relevante, porque às vezes a gente tem pessoas muito analíticas que ela se incomoda. Se ela puder trabalhar fechadinha numa sala quietinha, deixa ela, entendeu? Porque ela vai ser taxada como grossa, tal, tal, tal. Você não, você tem aspectos de relações humanas muito importantes, você entende? Ai, que bom, obrigada. Não, de verdade.
Você consegue equilibrar essas duas características. Agora, você precisa conseguir mostrar isso no processo de seleção. Exato. Essa é a barreira para mim. Saber colocar em palavras, saber se vender. Isso é muito difícil. Isso. E aí eu acho que essa mentoria vai te ajudar bastante nisso, né? Esse marketing pessoal, assim, sabe? De, olha, eu sou capaz, eu posso, eu tenho características muito bacanas, né? Se eu falasse isso numa entrevista, eu já ia achar que eu tava me achando, sabe? Ai, eu tenho características assim. É isso que é difícil, eu sempre acho que eu tô me achando. Eu fiz isso esses dias não, há 2 anos atrás, que foi quando eu assumi essa função que eu estou hoje, né? Quando ela vagou, era uma colega minha que assumiu essa, que estava nessa coordenadoria, e aí ela falou: indiquei você. E eu falei: meu, como que eu vou chegar, né? E aí eu mandei uma mensagem para o meu chefe, falei: olha, eu fiquei sabendo disso, mas assim, morrendo, né? Eu fiquei sabendo dessa vaga e eu gostaria muito de assumir, porque eu escrevi 782 vezes com várias correções, né? Porque eu tenho experiência nessa área, eu me formei para atuar nessa área e vejo que é uma oportunidade. Se você encontrar em mim o perfil ideal para assumir, eu gostaria que você me desse essa chance, né? E aí eu respondi: a vaga é tua, né? Aí eu recebi a resposta: a vaga é tua, né? Mas para eu fazer isso, eu tive que me desvencilhar de uma série de tabus. Eu super entendo. Para mim ia ser muito difícil escrever isso. Você ter um alto. Não é se achando, mas parece que você tem muita confiança. Eu sou a pessoa para essa vaga, eu tenho as capacitações para isso, as habilidades. Tipo, é difícil de verbalizar isso. Porque às vezes Uhum. parece que você está se colocando acima das pessoas. Eu sinto isso. Então, eu entendo essa dificuldade. E a tua competitividade ela é baixa, você tem Sou essa zero tendência competitiva. cooperativa, Uhum, você não é total. competitiva, Não. né? Mas você precisa essa coisa de pensar no outro, mesmo que eu não conheço ele, né? Uhum. Sim, tipo, colocar ele acima, às vezes, de mim. Pensar mais na pessoa que eu não conheço do que em mim mesma. Isso tem um lado bom, mas extremo também não funciona, né? Tem que encontrar esse O meio equilíbrio para termo. conseguir essa segurança, né, de que está tudo Uhum. bem e de entender que isso faz parte desse processo que você vai viver, Uhum. Total. sabe? Às vezes você vai estar numa sala de espera com candidatos que você vai trocar, inclusive, o contato, né, das redes sociais, vai falar: puxa, ó, boa sorte para você, eu estou torcendo por você, mas eu quero a vaga. É bem isso. Espero que dê certo, mas não. Mas não, E você não é má por causa disso, tá tudo Exato. bem, Sim. né? Legal. Sobre o seu talento, né? Então, o que que a eTalent faz? Ela compara um estudo que ela fez, onde ela identificou 36 talentos na população brasileira, com base nos perfis de DISC, e compara com o seu perfil, né? Então, aqui, olha só, essa coisa do foco no processo, de ser especialista, né? Olha a natureza questionadora, né? Então, quando você questiona a sua chefia, você está buscando por todas as informações necessárias para que a sua entrega seja perfeita, Uhum. né? Por conta do seu perfeccionismo, persistência, foco, a cautela, a organização, metódica, né? Então, tem algumas características aqui que, quando você organiza processos, isso é bacana, Uhum. né? Gosta de trabalhar num ambiente sozinho, um ambiente estruturado, né? Motiva-se pela ampliação de seus conhecimentos, né? Então, você ingressou aí na área do cosmético, você já está fazendo a formação, a especialização, né? E pelo Uhum. reconhecimento do trabalho, né? Então, o perfeccionismo, o desejo inato, olha só, eu acho barato isso, de fazer as coisas da maneira certa, né?
Sim. Então, Acho que tem muito a ver. aí você vê, ó, é convencional, mas é cooperativo, né? É cautelosa, gosta das coisas, conformidades, né? A gestão da qualidade fala um pouco disso, né? Das conformidades, que as coisas estejam ali dentro dos padrões esperados. Sim? Bem legal. Gostei bastante. E aí, lá no seu relatório, tem uma frase assim: o que define Clara, né? Clara é conservadora, moderada, diplomática, discreta, cuidadosa, boa ouvinte, autocontrolada, paciente, amável e ponderada. Só elogio. Ah, porque de crítica também Não já. quero criticar. Ai, não, já tem muita gente que faz isso com a gente. Deixa eu dizer que Deixa ele ajudar. elogiar, falar bem. E a gente merece elogio também, claro. A gente já se eu me critico muito, então Eu imagino pelo que você é está bom dizendo. escutar. Né? Então, agora, olhe, Clara, essa é Clara, né? Eu costumo dizer quando eu estou em atendimento, assim, ó, seja generosa com você mesma, Sim, isso é. entendeu? Se dê uma chance, Sim. isso é importante, né? E aqui um resumo, né? Que a gente fala assim, que o comportamento, na verdade, ele é a ponta do iceberg. Existe muita coisa, né? Muito mais profunda que faz com que a gente tenha uma tendência a ser de determinadas formas, né? Aqui os fatores mais básicos são a estabilidade e a conformidade, que a gente viu, né? Como subfatores, são aquelas competências que eu falei para você, que é esse. No final do seu relatório, você vai ver que tem essa página aqui, ó. Deixa eu diminuir. Ah, cachorrada latina, uma delícia. Ó, então, aqui, essas são as 12 competências que estavam naquele dodecaedro, sabe, do cobertor curto? Sim. Então, e aí a gente fala assim, né? Então, são essas daqui que mais se sobressaíram em você: a sociabilidade, a conexão, exatidão, persistência, paciência e consideração, né? E aí, o que é isso na prática? Né? Então, na prática, como que isso se materializa em ação? E aí a gente tem esses quadradinhos embaixo. Você está vendo? Esses que estão marcados é o que aparece em você. Tá, os que estão contornados. Os que estão contornados, Tá. tá? Então você vê, ó, você tem a sociabilidade de ir, tá? Mas os outros aspectos não tem. Isso te torna uma pessoa empática, Você né? consegue dar um pouquinho mais de zoom? Que não tá dando para ler, porque tá muito longe. Mais um pouquinho. Aí tá ótimo. Entendeu? Uhum. Agora Então, sim. aqui, ó, são competências de você tem uma delas, tá vendo? E aqui, de ser, né, de conformidade, que é aquele perfil mais analítico, em menor intensidade, né? Mas você tem aspectos de conformidade. Então, o que é conexão, né? Conexão é a pessoa que tem bom senso, cooperativa, interdependente nos seus processos, lógica, né? Reflete de maneira analítica sobre os processos, tá? Então, aqui é como a competência de conexão se evidencia em ação, vamos dizer assim, Aham. tá? Então, essas competências, elas se traduzem dessa forma. Tá. Não é isso aqui, né? Então, quando a gente fala de Clara, o que esperar de ação de Clara são essas características. Né? Articulação, comunicação, descontração, empatia, flexão analítica, bom senso, cautela. Então, é esse conjunto todo aqui, né? Coloca numa panela, dá uma mexidinha, 3 pitadinhas de sal. Aí eu. E bum, né? E aí, aqui eu falo, né? Esse
O desenvolvimento humano, eu costumo dizer que ele é uma jornada contínua de aprendizado e superação, né? Então, o tempo todo a gente está se superando, o tempo todo a gente está aprendendo alguma coisa, e aí a gente revê e repensa as nossas condutas e se torna naquele momento daquela forma, né? Então, isso vai acontecer muito com você ainda, muito, né? Então, você ainda vai passar por muitos processos, né? Nesse, durante a faculdade, você viu que você teve um aprendizado, você sai da faculdade e agora a vida te coloca diante de outro aprendizado. Loucura. Não, Né? depois da faculdade, sempre parece momentos da vida quando eu fui para a faculdade, eu tava, ai meu Deus, uma mudança. Aí você sai da faculdade também, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí quando eu conseguir o primeiro emprego, provavelmente vai ser isso também. São muitas mudanças, né? Que é o contexto que acaba interferindo, né, no seu comportamento e você vai se autoconhecendo. Mas é isso. isso, né? Vai fazendo sentido de acordo com o momento que você está vivendo. E eu costumo desejar sucesso, né? Não sorte, tá? Por quê? Porque aqui a gente identifica que você tem uma série de habilidades e competências, né? Eu falo, a gente precisa de sorte quando a gente não é capaz de tomar para si o processo em si, né? Porque você sabe, você tem habilidades que eu falei são muito caras, muito preciosas para você ingressar no mercado. Né? Tanto habilidades técnicas, tanto questões que são técnicas, que você é muito engajada no processo, na entrega do resultado, como no fator humano. Né? Então, é um perfil muito bacana e é isso. É um pouquinho do que a gente conseguiu te trazer. Não sei se tem elementos novos aí para você trabalhar no teu autodesenvolvimento. Ah, sempre tem. Eu vou pegar o antigo até. É que eu não li porque eu não queria que influenciasse. Eu falei, não vou ler para fazer esse teste, né? Mas eu fiz o teste anterior antes, tipo, bem quando eu saí da faculdade. Então eu tava bem. Aquela trocar de cidade, eu tava bem. Era outro momento. Agora eu tô mais estabilizada aqui, comecei a pós também, então eu acho que algumas coisas com certeza vão estar diferentes. Mas tudo que você falou fez muito sentido, assim, pro momento que eu tô agora, e eu identifico as coisas que faltam para eu conseguir me vender melhor. Eu acho que os pontos que você trouxe foram bem assertivos, assim. Eu Que gostei legal. bastante. E aí eu acho que você pode pensar sobre isso. A gente sempre pensa em elaborar um plano de desenvolvimento, né? Então, lá naquela tela que eu mostrei para você do seu relatório, que você tem a competência e como colocar em prática, faz uma reflexão, 3 pontos assim que você precisa se aperfeiçoar e busca, leia sobre isso, né? Pense em situações onde você se vê aplicando aquilo, né? Faz um ensaio, um teste numa situação de ousar, né? Onde você está mais ambientada e num ambiente onde se sente mais segura, de testar uma mudança de palavra, de postura, né? Então é uma coisa para ir, né? Porque comportamento é uma coisa que a gente não teoriza, a gente vive, né? A gente sente e reage, Sim. né? Tem que ser experimentando. Não tem outra forma. Tem. Sim. Mas é isso, espero ter contribuído um pouquinho. Gostei muito, contribuiu muito. Eu ia só perguntar nesse final se você tem alguma dica de como usar isso em prol de conseguir alguma vaga ou de procurar vagas que sejam mais do meu perfil, coisas assim. Então, eu penso que essa questão do foco, né, que você tem, ele precisa se sobrepor à tua ansiedade. Tá. Né? Eu sei que existe uma ansiedade de ingresso no mercado de trabalho, mas se você conseguir focar naquilo que você está investindo, né, então você já afunilou as suas possibilidades. Ah, eu não gosto da biomedicina, mas eu gosto da área de cosmético. Então, olha para isso, foca nisso, né? E dali buscar a tua oportunidade. Então,
Eu acho que isso é um fator no processo de ingresso, né? De localizar uma vaga, por exemplo. Uhum. E no processo de seleção, falar sobre esse equilíbrio de Clara, desse fator técnico, analítico e importante para que um processo se desenvolva com qualidade, e o quanto você também tem o lado humano a ser valorizado numa relação de equipe, Uhum. né? É um perfil muito bacana, porque não é um perfil que amedronta a chefia, dessa coisa de, ela é muito boa, vai querer minha vaga. Não, né? Você não tem um perfil que cause esse tipo de sensação numa liderança. Se uma liderança sentir isso diante de você, ela precisa procurar terapia urgente. Muito legal. Mas é a minha forma de olhar para você de uma maneira muito rápida, Tá. porque eu não te conheço em profundidade. Uhum. Mas foi muito bom, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Deixa eu parar a gravação, que eu esqueço de pôr para gravar, eu esqueço de parar. Loucura. Essa gravação fica disponível depois? Você sabe dizer?